Em nome da segurança nacional, a ditadura militar brasileira transformou a maior floresta tropical do mundo em seu laboratório particular de horrores. Por 21 anos, longe dos olhos da nação e do mundo, foram testadas armas, táticas de contra-insurgência e agentes químicos, usando a terra e, em casos extremos, pessoas como cobaias. Isso não é uma teoria da conspiração. É o que os próprios documentos oficiais começaram a revelar décadas depois. Nos próximos 10 minutos, você vai descobrir a história arrepiante dos experimentos secretos conduzidos pelos militares na Amazônia. Vamos abrir os arquivos do campo de provas de Cachimbo, entender a lógica por trás desses testes brutais e revelar como populações indígenas foram tratadas como obstáculos a serem eliminados em nome do progresso. O que vou te mostrar no final, retirado dos relatórios da Comissão da Verdade, expõe um nível de crueldade que o Brasil ainda se recusa a encarar. Fique até o fim para entender a dimensão completa do que foi feito. Para o regime militar que tomou o poder em 1964, a Amazônia era uma obsessão. Movidos pela doutrina de segurança nacional, criada na Escola Superior de Guerra com forte influência americana, os generais viam a floresta sob um prisma paranoico. A imensidão verde era para eles um vazio demográfico, vulnerável à cobiça internacional e à infiltração comunista. O lema era um só: integrar para não entregar. Mas essa integração foi feita com tratores, autoritarismo e, como veremos, com experimentos macabros. Primeiro, vamos entender o palco desses horrores. O campo de provas Brigadeiro Veloso, mais conhecido como Base Aérea da Serra do Cachimbo, no sul do Pará. Criado em 1975, no auge da ditadura, o local era oficialmente um campo para treinamento e testes de armamentos da Força Aérea Brasileira. Na prática, sua função era muito mais sinistra. Com uma área equivalente a um pequeno país europeu, Cachimbo era o ponto cego do Brasil. Um enclave militar onde o governo podia agir com sigilo absoluto. A paranoia com uma possível guerrilha na selva, inspirada no Vietnã, levou os militares a testar ali, exaustivamente, táticas de combate e armamentos de selva. Mas a ambição ia muito além. No fim da década de 70, sob o comando do general Ernesto Geisel, foi iniciado o Projeto Paralelo, um programa nuclear secreto que visava dar ao Brasil a bomba atômica. E onde seria o teste? Em Cachimbo. Um poço vertical de 320 metros de profundidade foi perfurado na base, com o codinome Evento, para uma futura detonação nuclear subterrânea. A pressão internacional e a redemocratização impediram a conclusão do projeto, mas a estrutura está lá até hoje, um monumento silencioso à megalomania nuclear da ditadura. Pensa nisso por um segundo. Enquanto a propaganda oficial vendia um Brasil que ia para frente nos subterrâneos da Amazônia, preparava-se um teste atômico. A mera existência desse poço revela a mentalidade da época. Um poder sem limites, sem fiscalização e com uma perigosa visão de mundo. Mas os testes em Cachimbo não se limitavam a projetos nucleares e armas convencionais. O verdadeiro horror se revela quando investigamos os experimentos químicos e bacteriológicos. Com o pretexto de conter ameaças e limpar áreas para projetos de infraestrutura, como estradas e hidrelétricas, a ditadura testou desfolhantes químicos perigosíssimos. Documentos e testemunhos indicam o uso de substâncias similares ao agente laranja, o herbicida tóxico usado em larga escala pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, que causou câncer e deformidades em milhões de pessoas. Na Amazônia, esses químicos foram pulverizados sobre a floresta para abrir clareiras, testar sua eficácia em ambiente de selva e, principalmente, para expulsar populações que viviam ali. A lógica era fria e desumana. Se a floresta era um obstáculo, ela seria derrubada quimicamente. E se pessoas estivessem no caminho, elas eram parte do obstáculo. É aqui que a história mergulha em seu capítulo mais sombrio, o impacto sobre os povos indígenas. Para a ditadura, os indígenas eram vistos como selvagens, um entrave ao desenvolvimento. O relatório da Comissão Nacional da Verdade de 2014
dedicou um capítulo inteiro aos crimes cometidos contra os povos originários. O documento é categórico ao afirmar que a ditadura promoveu uma política de remoção forçada, confinamento e, em alguns casos, de extermínio deliberado. O relatório detalha, por exemplo, o caso do povo Waimiri Atroari, que vivia na área de construção da estrada BR-174. Durante as obras, a população Waimiri Atroari foi dizimada. De milhares, restaram pouco mais de 300. Sobreviventes relatam ataques com metralhadoras, a partir de helicópteros, e o bombardeio de aldeias. Além da violência direta, há fortes indícios do uso deliberado de doenças como estratégia de extermínio, um tipo de guerra bacteriológica não declarada. Médicos e sertanistas que trabalharam na região foram proibidos de vacinar os indígenas, deixando-os vulneráveis a doenças para as quais não tinham imunidade. E sobre os testes químicos, testemunhos coletados pela CNV falam sobre pós e líquidos estranhos jogados de aviões sobre as aldeias, seguidos por doenças de pele, problemas respiratórios e mortes. Isso era um teste? Era uma limpeza étnica? Na prática, a diferença é quase nula. A vida humana, naquele contexto, tinha menos valor que os objetivos estratégicos do Estado. É um nível de crueldade difícil de processar. E você, já tinha ouvido falar sobre o uso de agentes químicos na Amazônia pela ditadura? Me conta aqui nos comentários, porque essa é uma parte da história que poucos conhecem. E este é o ponto que eu prometi no início, o mais assustador. O relatório da Comissão da Verdade traz um depoimento de um ex-piloto da Força Aérea que afirma ter participado de missões para lançar produtos químicos sobre áreas indígenas. Ele descreve a operação com uma frieza burocrática. Recebiam as coordenadas, voavam até o local, despejavam a carga e retornavam. Sem perguntas. A maldade estava institucionalizada, transformada em procedimento padrão. Não era a ação de um soldado ensandecido, mas uma ordem vinda de cima, parte de uma política de Estado. Este é o legado do silêncio. Por décadas, essas histórias foram tratadas como lendas, como exageros de ativistas. A abertura, ainda que parcial, dos arquivos e os depoimentos colhidos pela Comissão da Verdade começaram a transformar os sussurros em evidências. Muitos documentos, no entanto, permanecem secretos ou foram destruídos. A responsabilização criminal pelos crimes da ditadura foi barrada pela Lei da Anistia de 1979, um acordo político que garantiu a impunidade de torturadores e assassinos em troca de uma transição lenta, gradual e segura para a democracia. O resultado é que o Brasil nunca encarou de frente os seus monstros. Os testes em cachimbo, o ataque aos Waimiri Atroari, a guerra química na selva. Tudo isso se tornou uma nota de rodapé incômoda na história oficial. Mas esquecer não apaga o que aconteceu. As cicatrizes permanecem na floresta e, principalmente, na memória dos povos que sobreviveram. A história dos 21 anos de horrores na Amazônia não é apenas sobre o passado. Ela é um alerta sobre o que acontece quando o poder se torna absoluto. E a vida humana é relativizada em nome de uma ideologia. É um lembrete de que a vigilância e a memória são as únicas ferramentas que temos para impedir que atrocidades assim se repitam. Se esta investigação sobre os porões da nossa história te impactou e te fez refletir, deixe seu like. É o seu jeito de dizer ao YouTube que este assunto precisa ser visto, que essa memória não pode ser apagada. E se você acredita na importância de um jornalismo investigativo e independente, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos documentários. Os horrores na Amazônia foram um capítulo da ditadura. Mas o que acontecia ao mesmo tempo nos centros de tortura urbanos revela um outro nível de terror psicológico e experimentalismo. E é sobre isso que falaremos em breve.